Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente dividir uma mensagem com você. Ela está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Todo mundo conhece o versículo 16, João 3,16, que diz assim, a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, eu conheço esse versículo. Deus me amou que deu Jesus por mim, por você, por mim, por todo aquele que crê. Sim. Quer dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão, pastor? Não. Todo aquele que crê nele, esse já está isento de julgamento. Eu não estou dizendo esse julgamento não é julgamento humano, tá? Porque eu não estou dizendo que um convertido, eu já vi pessoas que, porque ela acha que está na igreja, que ela pode fazer o que é errado. Eu já vi pregadores, principalmente. Eu vi muitos pregadores aqui porque acham que eu sou pregador, porque a obra, porque a igreja, e ele quer fazer o que é errado, que é contra a lei, embora a lei tem que ser aplicada a todos, viu? A lei tem que ser aplicada a todos, não somente para a igreja, não somente para os cristãos, para todos. A lei tem que ser aplicada para todos. Eu acho errado, sim, por exemplo, eu já tive lugares onde estava lá uma igreja, a prefeitura ia fiscalizar, ia multar, e aí o boteco da esquina, onde ficava o pessoal fumando, bebendo, usando droga, a casa de prostituição, a boate, não acontecia nada. Mas a igreja, sim, aí está errado. Mas eu acho que a igreja tem que ter regra. Tem que ter normas, a gente tem que dar um bom exemplo. Mas nós somos sujeitos a falhas. Mas se errarmos mediante a lei, tem que sim, humanamente falando, tem que sim ser julgado. Eu vi alguns dias atrás um pregador aí, algum tempo um pregador falando de vitimado, sendo perseguido, porque está devendo, porque não sei o quê, porque está errado, porque estão querendo fazer isso, fazendo aquilo. Por que não? Por que não pode? Por que uma igreja não pode prestar conta do que entra de oferta? Uma igreja não tem que ser fiscalizada pelos órgãos de fiscalização do governo? Tem que ser sim, concordo sim. Porque alguma coisa está errada, então. Mas também partidos políticos, boates, empresas, tem a mesma coisa para todo mundo. Então o julgamento humano tem que haver, isso não tem como escapar. Vamos lá, dar um exemplo. Não vai acontecer, mas você está dirigindo de carro, acontece um acidente, infelizmente alguma coisa acontece, tiramos a vida de alguém, pode acontecer uma situação. Haverá um processo, e se for constatado que somos culpados, por que não devemos responder? Não, porque Jesus vai me livrar. Se você é culpado, você tem que pagar. Eu tenho que pagar. Ah, mas quando acontecer, eu quero ver. Teve uma situação de um familiar meu que cometeu um erro. E eu orei, pedi para Deus ter misericórdia, mas sabendo que ele teria que pagar pelo erro que ele cometeu. Ah, pastor? O problema é que tem crentes que é assim, né? É o tal do pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Quer dizer, para os outros não tem problema. É o filho do outro, a filha do outro, o marido da outra, a esposa do outro, o familiar do outro, aí tem que... Mas o meu não, você está errado. Você é um hipócrita, um falso crente. É hipócrita, um falso crente. Isso é igual para mim e para você. Eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho irmãos, eu tenho familiares. E ele diz assim no versículo 17, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele, ou quem nele crê, não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí que eu estou falando de julgamento. Julgamento humano, temos que responder se estivermos errados. É claro que se formos inocentes, devemos ir atrás, correr atrás, mesmo que haja uma injustiça. Orar, buscar em Deus, mas também pedir para Deus colocar pessoas capacitadas no nosso caminho para nos ajudar. Talvez você já enfrentou uma situação assim.
de mostrar que você é inocente. Mas se é culpado, que é o quê? Ser inocente? É culpado que é ser inocente? Mas ele está falando do julgamento espiritual. Ele diz, olha, Deus enviou o Filho dele ao mundo, não para julgar, mas para salvar. Mas todo aquele que crê nele não é julgado, é salvo. E todo aquele que não crê será julgado. Você já ouviu alguém, ou uma reportagem, uma história de alguém que foi preso e a própria polícia já tenha sido acusado, suspeito, mas a própria polícia já descartou, já liberou, até chegou a ficar preso, mas foi liberado porque ficou provado que não tinha nada a ver com aquele crime, com aquela situação. Sim. Já ficou provado. Então, aquele que crê em Cristo, esse não há nem necessidade de passar por julgamento, porque as provas estão ao seu favor. O advogado, que é Jesus, aquele que pagou o preço, aquele que já fez o sacrifício, essa pessoa já por mais que seja culpada no sentido espiritual, por ela crer em Cristo. E eu vou explicar agora aí que vem o X da questão. O que é crer em Cristo? Crer em Cristo não é acreditar, eu acredito, eu tenho uma imagem na minha casa, eu acredito em Jesus, eu vou na igreja, aleluia, não tem nada a ver com isso. Você vai entender. Então por crer em Cristo, que eu vou explicar agora o que quer dizer, ele não é julgado, ele é já absolvido. E por mais que seja culpado, o advogado, que é Jesus, que pagou o preço na cruz, ele já mesmo se coloca diante do justo juiz, que é Deus o Pai. Ele errou, ele falhou, é verdade. Mas eu paguei o preço. Pelo erro dele, eu paguei. Eu morri naquela cruz. Eu sofri, eu gemi. Eu passei o que passei por ele. O Senhor mandou fazer aquilo. O Senhor me deu por ele. E eu paguei o preço, Pai. Então não é justo ele ser, meu Pai, condenado de novo por aquilo que eu já paguei. E o justo juiz vai dizer, é verdade, meu filho. Você já pagou o preço por ele. Ele está absolvido. Já aquele que não crê, eu vou explicar o que é. Agora eu vou explicar o crer, o X da questão. Crer não tem nada a ver com acreditar. Acreditar em Deus, você sai no boteco agora, entra no boteco, pelo amor de gente mesmo. Quem acredita em Deus aqui? Dá o bebo lá, eu acredito. Acreditar em Deus, vai no presídio perguntar quem acredita em Deus. Embora lá tem muitos convertidos. Homens de Deus e mulheres de Deus que se dobraram, se converteram. Muitos depois do erro, da falha. E vai dizer que acredita em Deus. O crucifixo vai ter o nome de Jesus escrito, sei lá, uma cruz, Deus é fiel escrito atrás nas costas, uma tatuagem. Mas aí aquele que não crê, esse já está julgado. Então ele estará condenado, porque o sacrifício de Cristo só vale para aquele que crê. Ah, pastor, então todo mundo que está dentro da igreja, todo mundo do mundo que diz que crê, isso que as pessoas não entenderam, as pessoas confundem isso. Todos que estão dentro da igreja, todos aqueles que fazem parte de uma igreja, todos aqueles que são evangélicos, católicos, sei lá, ou do mundo, e que diz que crê em Cristo, esses têm não. Porque ele deixou bem claro. Continuar para depois de voltar a palavra crer. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Tradução. Qual é o julgamento? O julgamento é que as pessoas, mesmo ouvindo falar de Cristo, vendo o que Cristo fez e que faz ainda hoje, ouvindo Ele hoje, a palavra dele, os ensinamentos, não querem colocar em prática, não querem viver, porque elas querem fazer o que é mal, elas não querem fazer o que é bom, elas querem viver a prática da vida errada, elas não querem saber, mas eu sei que isso é errado, mas eu não quero fazer, eu já vi gente falar, eu sei que isso é errado, mas eu quero viver assim, não, direito dela, mas ela já está julgada.
Ela está julgada, acabou, não tem o que fazer. Pastor, o meu filho falou, que eu vou falar que vai deixar de repente você chocada, mamãe. Ou você, papai, ou você, esposa, você, marido. O meu filho falou que não quer saber, pastor. Ele está vivendo a vida errada e falou que não quer saber, ele não quer saber. Bom, infelizmente, até agora ele está condenado. Se ele não se dobrar para Cristo, ele está condenado, não tem o que você fazer. Você não pode salvar o seu filho. Eu vou salvar o meu filho, ué. Então a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Há um trecho lá que, na Bíblia, onde a palavra diz, você acha, mulher, que você vai salvar o teu marido? Você pode salvar ele? O marido, você acha que você pode salvar a sua esposa? Não. A salvação ela é individual. O que você pode, o que eu posso fazer é dar o exemplo, não é também só pregar, porque pregar é fácil, falar é fácil, tá? É o exemplo para a nossa família. Para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, tua família, ainda mais esse feriadão que muitos de vocês vão passar com a sua família, vão viajar, família em casa, sei lá. É o exemplo. O que mais toca no coração dos familiares é ver o exemplo, meu e seu, de homem de Deus, de mulher de Deus, e orar, e buscar, para que o Espírito Santo trabalhe naquele coração, para que o Espírito Santo molde situações e aquela pessoa se dobre, porque é uma escolha dela. Deus não vai entrar, arrombar a porta, você é meu e acabou. Não, a pessoa tem que querer, ela tem que sentir a voz de Deus, ela tem que sentir, não ouvir, ela tem que entender e querer. Então, muitos não querem, porque eles querem fazer o que é errado. Eu quero viver na minha vida errada, ponto final. Iludidos com as coisas do mundo, então aí vai da mãe e do pai orar, para Deus abrir o entendimento do filho, Deus abrir o entendimento do marido, além de dar o exemplo e orar para que Deus abra o entendimento. Eu me lembro que eu era assim, eu sabia o que era certo, sabia o que era errado, mas eu não conseguia também, eu às vezes queria, às vezes não queria, então aí vai da oração, para que a mente daquela pessoa venha a ser aberta, o entendimento, o coração dela venha a se abrir. E o julgamento é esse, né? Que a luz veio, mas as pessoas... E a gente vê um mundo onde as pessoas não querem as coisas de Deus. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Não querem, não aceitam. Não aceitam. Não concordam. É bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia mostra pra gente que isso ia acontecer nos últimos tempos. Está acontecendo exatamente. Não tem, pastor, vamos orar para mudar isso. Não, isso não vai mudar, meu irmão, minha irmã. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos isso iria acontecer. Isso já acontecia naquela época. Você acha que não vai acontecer agora? Naquela época, os outros, vendo o que Jesus fazia, vendo que ele pregava, vendo os milagres, não queriam se dobrar, queriam fazer o que é errado, continuar errado. Imagina agora. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de que não serem erguidas as suas obras. Não querem se aproximar, porque não querem deixar o que para eles é bom. Claro que a influência maligna, mas aí porque eu falei, aí que volta o que eu disse, a oração para que esse mal espiritual seja quebrado e o exemplo que eu e você possamos dar para essas pessoas, para que elas vejam, comecem a ver também, para isso que eu tenho que fazer, dessa maneira de agir, ser sensível à voz de Deus, porque a voz do mundo para essa pessoa é mais, como posso dizer, é mais atrativa do que a voz de Deus, porque as coisas do mundo satisfazem a sua carne, o seu ego, o seu eu. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Mas aí, pastor, o senhor falou tudo isso, e o que crê? Porque aqui a diferença entre o que é condenado e o que não é condenado é aquele que crê e o que não crê. O que é crer? É ir na igreja? Não. A gente vem na igreja por emoção, porque por causa de um pregador, porque gosta, se sente bem. Às vezes não tem ninguém para conversar em casa, não tem nada em casa, e vai para a igreja, porque lá tem gente que vai escutar uma música, vai jogar um videogame, fazer alguma coisa assim para se preencher, para espairar, tem gente que vai na igreja. O que é crer? Dizer que é crente? Não. O que é crer? Tem um quadro lá, uma imagem de Jesus? Não. É um adesivo no meu carro? Não. Uma tatuagem dizendo Jesus? Não. Crer é viver a prática da palavra
de Deus, é colocar em prática na sua vida diariamente o que Jesus ensinou. É por isso que tem muita gente que não entendeu até hoje. Eu vou na igreja, eu sou crente, mas ela não vive a prática da palavra de Deus. Ela nem se esforça. Mas tem coisas que eu não consigo fazer. Pastor, às vezes eu erro, eu não consigo. Bom, mas você procura viver? Deus sabe que eu procuro, pastor, viver a prática da palavra de Deus, mas às vezes eu erro, eu falho, e quando eu faço isso eu já sinto a necessidade de buscar o perdão, de me aproximar de Deus, de derramar meu coração, de mudar a minha atitude. Bom, você é uma pessoa que, como diz o versículo 21, você pratica a verdade, então você se aproxima da luz. Você é alguém que verdadeiramente crê. Porque a tua vida você procura ter a tua vida baseada na palavra, você crê na palavra de Deus, você acredita que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, então você procura viver aquilo que é ensinado mediante a palavra de Deus. Você está pouco se importando do que o mundo diz, do que o mundo questiona, o que o A, B, o C, o F, o H, você procura viver a prática da palavra de Deus. Mas claro, você tem a direção de Deus para não ser radical, tem uns radical malucos aí. E o que não crê? E tem muita gente dentro da igreja que não crê. Ela está na igreja, ela conhece, mas ela não crê. Ela acredita que existe Deus, ela acredita que existe Jesus. Ela acredita, mas ela não crê, ela não vive a prática da palavra de Deus. Ela não procura viver a prática da palavra de Deus. Então, por isso, são pessoas que quando ela erra, ela desanima, desiste, ela se entrega, vive às vezes dentro da igreja, vivendo uma vida desregrada, vivendo um erro, sabendo que está errado, mas não quer mudar. Muitas vezes nem sabendo que está errado, sabe por quê? Porque ela já, aquele erro, aquele pecado, aquela atitude dela já dominou ela de tal maneira que ela já acha que aquilo é certo. Já tem desculpa para aquilo. E aí quando ela ouve que está errada, quando muitas das vezes o Espírito Santo consegue penetrar naquele coração duro, e mostrar para ela que ela está errada, ela vou ficar brava, vou sair dessa igreja. Quem esse pastor pensa que ele é? Que ele pensa que fala assim, eu não, tenho anos de igreja, não é bem assim. Eu já ouvi situações, eu já passei situações em meus 17 anos pregando o evangelho. Eu vivi isso uma época da minha vida, lá atrás, antes de me converter, antes de Jesus me aceitar. Cometi muitos erros depois que Jesus me aceitou e eu me converti, vários, e ainda vou cometer inúmeros, infelizmente. Mas eu procuro viver a prática da palavra de Deus, por isso não há nenhuma condenação sobre mim. Claro, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não estou dizendo que eu não posso perder a minha salvação, posso sim. Eu posso desprezar o sacrifício de Cristo. Se eu chegar ao momento onde eu começar a me afastar da luz, me bandeirar para o lado das trevas, que eu vivi no erro, sabendo que estou errado, mas vivendo, daqui a pouco como se torna uma coisa natural. Tem muita gente que aconteceu isso, sabia? Ela começou uma vida correta, vivendo a prática da palavra de Deus, mas os anos foram passando, ela foi cometendo um erro, uma falha, foi indo, e ela foi dando bola, e hoje ela se afastou da luz, está mais para o lado das trevas, perdendo a sua salvação, condenada, sendo acusada diariamente por Satanás aos olhos diante de Deus. Hoje a palavra está dizendo para você, está dizendo para mim, quem crê em Cristo, quem vive a prática da palavra de Deus, esta pessoa, o preço pelo seu erro, sua falha, o seu pecado, já foi pago na cruz por Jesus. Mas aquele que, embora conheça a palavra, está dentro da igreja, embora diz que é crente, e não tem uma vida baseada, alicerçada na palavra de Deus, não importa, você pode ser apóstolo, missionário, diaconino, você pode ter 500 anos dentro de uma igreja, você pode ter andado por tudo que é igreja nesse mundo, você pode ter um dízimo de R$1 milhão, você pode ser quem for, mas você vive uma vida errada, sabendo que está errado, e não quer mudar, você está sendo condenado. Jesus condena não. O que ele ensinou está condenando você. Você está sendo culpado, está jogando fora a sua salvação, a sua vida com Deus, pelas suas atitudes. O diabo tem nada a ver com isso. O diabo ele só sugere, ele só oferece, ele só coloca diante de nós as situações. Cabe a mim você aceitar ou não fazê-lo. Mas eu não tenho força para mudar, pastor. E eu conversava com alguém e falava para ele, eu sei que às vezes há momentos que
A pessoa não tem nem força nem para orar, nem para buscar em Deus. Ele me contar um pouquinho da história de vida dele, eu falei, mas mesmo sem força, fala com ele, pai, eu estou sem forças, eu não aguento, não estou conseguindo mais, eu quero, mas eu não consigo, eu estou dominado pelo erro, eu quero mudar, eu quero voltar, eu quero recomeçar, eu não estou encontrando um caminho de volta, estou num labirinto. Às vezes a pessoa entra num labirinto espiritual, não consegue saída, ela não sabe onde é que está a saída, ela fica rodando dentro daquele labirinto do vício, do pecado, da vida errada, mas a pessoa tem que querer. Todo aquele que, lá em Romanos capítulo 8, acho que é, né? Não lembro se é Romanos capítulo 8, eu tenho que conferir aqui para não falar o que é besteira, né? Romanos capítulo 8, vamos ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 1, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quer dizer, espiritualmente falando, aquele que vive, crê, está em Cristo, está vivendo o que Cristo ensinou. É fácil? Não, mais uma vez. O mais difícil desse mundo é viver uma vida com Deus. E eu que o diga, você também sabe disso. O quanto diariamente a nossa carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Deus diz para a gente, faz assim. E o diabo sugere isso. É uma luta diária. Parece mais fácil fazer o que a carne mais fácil fazer o que a carne está sugerindo do que fazer o que a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor Jesus. É muito mais difícil. Mas se eu estou em Cristo Jesus, eu já estou absolvido. E se eu viver assim a minha vida toda, a hora que eu partir desse mundo, eu terei direito à salvação da minha alma, o galardão prometido a todo aquele que crê, todo aquele que vive uma vida com Deus. Que Deus abençoe o teu final de semana, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Medite nisso, meu irmão. Você tem crido em Cristo, crê em Cristo, ou você simplesmente é religioso? Você que quiser se inscrever no nosso canal, e fique à vontade. Fazia algum tempo que eu não gravo, tenho algumas dificuldades de horário, entre tantas dificuldades. Se você quiser se inscrever, aperta aí o sininho, né? Dá um like. Você não é obrigado também, não ficar, como posso dizer, pressionando as pessoas, que eu não estou preocupado com quantidade de inscritos, números de inscritos. Eu não sou youtuber, tenho muita dificuldade em todos os sentidos. Mas meu prazer é pregar a palavra de Deus. Até eu me cobro muito que pelo pouco tempo que eu tenho, né? Tenho muito pouco tempo. Tenho tido, infelizmente, gostaria de... até porque eu vivi 16 anos da minha vida vivendo somente pregando o Evangelho. Agora é um mundo diferente, onde eu prego o Evangelho, tenho que trabalhar, mas eu tenho tentado, né? Mas sempre com uma mensagem dentro do tempo possível para edificar a tua vida espiritual, para abrir o teu entendimento, para nos abençoar, tá? Deus abençoe a tua vida, fique na paz de Cristo e uma Páscoa abençoada a todos, tá? E Páscoa representa nova oportunidade. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Páscoa foi instituída lá e estava representando uma nova oportunidade para o judeu, uma vida nova. Quando Cristo ressuscitou, porque nada ia adiantar a morte de Jesus na cruz, se não tivesse ressuscitado, seria em vão. Então, a Páscoa para nós cristãos, para o judeu, foi uma nova oportunidade, né, de ter uma vida aí para a terra prometida, uma vida nova. Deus tirou eles da escravidão e uma vida nova para eles. E para nós é uma oportunidade de ter uma vida nova, renascer, recomeçar, se reconciliar, porque foi assim que Deus reconciliou o homem com ele, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Beijo no coração, feliz Páscoa a todos, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.